dia a todos. É com grande satisfação que o IAMAT JUR inicia as atividades de hoje. Hoje, dia 11 de dezembro de 2020, o nosso último debate virtual. Sabemos que muitos já estão praticamente no recesso, então, inevitavelmente, eu preciso agradecê-los e cumprimentá-los pelo acesso que nós estamos tendo agora pelo YouTube. Considerando o prazo de atraso em razão do YouTube, a tecnologia ela ajuda, mas em alguns momentos ela nos atrapalha um pouquinho. Eu vou superar a parte da abertura e já vou entrar diretamente no tema. O tema escolhido para hoje foi o tema inovação no direito tributário. Temos 3 oradores, 3 debatedores que atuam ordeiramente no direito do trabalho. E eu faço aqui a apresentação dos mesmos e também não vou deixar, por mais que o tempo me chame a atenção, de manifestar a minha satisfação e honra de ter 3 grandes profissionais debatendo hoje. E eu começo apresentando a professora Carrie. Tivemos a oportunidade de estarmos juntos na academia, enquanto professores universitários, uma professora que despontou na área do direito do trabalho, não tão somente na parte da teoria e executa de forma bem plena a parte prática. Acredito que nós cresceremos muito com a apresentação dela. Carrie de Lima Guimarães, ela é sócia cofundadora do escritório de advocacia Reveskine. Ela tem especialização em direito do trabalho, processo do trabalho, é professora universitária, conforme eu acabei de dizer, é professora de cursos preparatórios para concurso público e também para a OAB, tanto presencial quanto online. Ela é palestrante, mentora de segunda fase para a OAB e hoje ela ocupa a função de membro da Comissão de Direito Tributário. Direito do trabalho, que eu sou do direito tributário e eu tenho esse hábito de puxar a sardinha para o meu lado. Dr. José Rodolfo já é conhecido aqui de todos nós como um excelente profissional do direito. E o direito do trabalho, antes da gente iniciar a nossa fala, ele já vinha falando com entusiasmo. Então, José Rodolfo Novaes Costa, ele tem o seu escritório de advocacia, desde o ano de 2002, ele atua na área do direito do trabalho. Provavelmente, o Zé Rodolfo deve ter passado o antes, durante e o depois das famosas reformas que o direito do trabalho trouxe. E hoje ele vai dividir um pouquinho conosco esse seu conhecimento. E, atualmente, ele oferece o seu tempo na Comissão de Direito do Trabalho da OAB e na Comissão de Defesa de Honorários Advocatícios também. E a doutora Ana Lígia Siqueira Tavares Damião Prates, advogada, especialista em direito do trabalho, desde 2012, uma advogada que labuta também, assim como os outros que antecederam, no direito do trabalho. Atualmente, ela é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Seccional Várzea Grande. Então, sem muitas delongas, eu vou passar a palavra aos debatedores. Inicialmente para a doutora Carrie, que ela iniciará os debates. Subsequentemente, eu passarei a palavra para o Juliano, professor Juliano, e a gente inicia o debate 1 a 1. Então, sem mais delongas, mais uma vez, agradeço aos debatedores por estar aqui conosco. É uma honra para o IAMAT ter pessoas do gabarito de vocês, estudiosos, dedicados, e que ofereceram o tempo de vocês para nos dividir aqui com a turma que está no YouTube. Então, muito obrigado. Sem muito mais delongar, Carrie, a palavra é da senhora. Bom dia a todos. Ótima sexta-feira. A gente está iniciando essa sexta-feira hoje, né? Eu falo que nada melhor do que começar com direito do trabalho, né? Aquilo que a gente respira, aquilo que a gente vive. E eu quero cumprimentar aqui o professor Juliano, né? Através
da Unicatedral, agradeço o convite pela universidade, também agradeço ao Dr. Pedro Paulo pela IAT, viu? O convite, eu me sinto muito honrada a participar de um evento desse, com figuras de grande porte na advocacia, dentro do mundo acadêmico também. Agradeço também ao Dr. Rodolfo, doutora Ana Lígia e os demais que estão nos assistindo hoje, online, né? Para você hoje aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá especificamente, agora é 7 da manhã praticamente, né? Então, você que vai estar assistindo a nossa live em outros horários, espero que essa live seja de grande valia, a gente vai realmente debater as questões do que está acontecendo hoje no mundo jurídico na parte de inovação, na parte de questões de honorários sucumbenciais na justiça do trabalho, e a gente está aqui para somar, ok? Vou pedir vênia para os senhores, para a gente já começar as nossas, na verdade, ponderações das inovações, mas para eu falar de inovação, eu preciso falar de coisas que eram antigas, para vocês saberem como a gente vem evoluindo de acordo com o passar dos anos. Para quem não tem muito contato com o direito do trabalho, a nossa CLT, ou seja, a lei que rege tudo aquilo que a gente aplica no direito do trabalho, ela é bem, como eu posso dizer, bem antiga, para não dizer há praticamente 80 anos atrás. Então, assim, lá em 1943, ela foi promulgada, né, Getúlio Vargas, e naquele momento, todas as relações de trabalho foram regidas pela CLT. Então, quando a gente fala de CLT, quando a gente fala de inovação, a gente às vezes tem uma visão que o direito processual do trabalho, que o direito do trabalho, ele ainda é aquela época de Getúlio Vargas, que as pessoas falam varguistas, né, o direito varguista, que é aquela questão mais amarrada, que os direitos ainda são especificadamente rígidos, porém, o que a gente veio trazer aqui hoje são as inovações. Então, para a gente iniciar, eu preciso dizer que a gente tem realmente uma lei que ela é de 1943, porém, com a reforma trabalhista que se deu em 2017, as coisas começaram a ter um pouco de flexibilidade, né? Então, quando a gente fala aí de inovação no direito do trabalho, inovação na área da prática trabalhista, eu preciso falar para os senhores que sim, hoje a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade em relação ao direito do trabalho, em relação à aplicação das leis trabalhistas, e dá para se inovar. Por que a gente fala que dá para se inovar? Quando a gente propôs o tema inovação no direito do trabalho, né, e os honorários sucumbenciais, tudo aquilo que envolve a prática, né, do advogado no dia a dia, a gente quis trazer para vocês hoje. Então, quando a gente fala de inovação, aqui, olhando para a inovação daquilo que a gente tem vivido hoje, pós-reforma trabalhista, uma das questões que a gente pode mais ter aplicação no caso concreto, nada mais é que os honorários sucumbenciais. Vou fazer uma linha agora de retrocesso para explicar para os senhores por que para nós é tão importante os honorários sucumbenciais. Na lei lá em 1943, o advogado trabalhista, na verdade, que a gente vai falar agora do ius postulante, que eu preciso falar do ius postulante aqui, não era necessária a contratação de um advogado, via de regra. Então, como não era necessária a contratação de um advogado via de regra, porque tinha os juízes classistas e tudo mais, não foi colocado os honorários sucumbenciais para nós. Então, enquanto o advogado lá no processo civil, no processo tributário, em outros locais, já recebiam esses valores decorrentes do processo, que eram os honorários sucumbenciais, nós, advogados trabalhistas, até 2017 não recebíamos nada, a não ser se fôssemos advogado do sindicato, ok? Então, por que para nós foi uma grande inovação com a reforma trabalhista? Aqui eu abro um parênteses, dizendo que não se pode ainda, no meu caso, alegar que eu concordo ou não com a reforma trabalhista em alguns aspectos. Para nós, como advogados, em relação aos honorários sucumbenciais de trabalho, foi excelente. Então, analisando da perspectiva da prática trabalhista, do advogado trabalhista, isso para nós foi uma grande conquista, porque a partir desse momento, desde 2017, a gente consegue receber os honorários sucumbenciais. Para quem não sabe, a nossa conquista só se deu praticamente há 3 anos atrás. Então, quer dizer que ainda a gente está num caminho de se entender para receber esses valores dentro de um processo trabalhista. Então, para falar da primeira inovação, que eu acho que é uma das inovações maiores que tem na prática trabalhista, não no direito material em si, é os honorários sucumbenciais. Então, a partir de 2017, a gente conseguiu começar a receber os honorários sucumbenciais decorrentes da sucumbência dentro de um processo trabalhista. Então, a primeira inovação que a gente tem aí, para nós, advogados, por isso que a IAMAT está presente, através do Dr. Pedro Paulo e o professor Juliano, através da Unicatedral, que está formando os acadêmicos de direito, futuros operadores de direito, é necessário que você precisa ter noção que isso foi uma grande conquista, foi uma inovação para nós.
porque você que atuava na esfera do processo civil já estava acostumado a receber esse tipo de sucumbência, esse tipo de valor no final. E aí, o que aconteceu? Essa inovação com a reforma trabalhista, para nós advogados, analisando na questão mais técnica mesmo, ela foi de grande valia porque a gente consegue receber hoje os honorários contratuais, aquilo que é contratado diretamente com o cliente, e os honorários sucumbenciais, daquilo que decorre de um processo trabalhista. Isso é fato. Isso foi uma primeira inovação, analisando a perspectiva de inovação também. Outra inovação que a gente tem, para você que vai se formar agora como acadêmico de direito, vai entrar no mundo jurídico como operador do direito, até mesmo como advogado, enfim, trabalhista, uma das inovações que eu posso colocar entre aspas, senhores, que é inovação jurídica, foi o famoso compliance. Vocês devem ter ouvido falar que praticamente há quase 3 anos, 4 anos, a palavra compliance, ela praticamente estourou em qualquer área do direito. Seja compliance tributário, compliance em si, que algumas pessoas acreditam que não existe compliance de áreas específicas, enfim, a gente não está aqui para falar nesse sentido, mas a inovação hoje do direito processual do trabalho na prática trabalhista é a aplicação do compliance. Para quem não sabe, compliance nada mais é que adequar a empresa, adequar a modalidade de uma forma um pouco mais simplória, tá? Adequar a empresa de acordo com as leis específicas decorrentes daquela determinada área. Então, nós, advogados trabalhistas, hoje, na inovação que a própria lei nos deu, é fazer com que aplique esse compliance dentro da empresa para que, através dessa empresa, ela possa requerer alguns ISOs. Por que ISO? Uma vez eu fui dar uma palestra numa determinada empresa, e uma das palestras que eu estava dando para a empresa, eu perguntei, falei, olha, mas por que a palestra aqui é recorrente, né? Vocês sempre capacitam os empregados aqui dentro da empresa? Aí ele falou assim, doutora, não, porque para o compliance, uma das etapas do compliance que a gente está implantando aqui, a gente precisa fazer realmente fazer com que os empregados entendam a aplicação da lei por si só. Então, o que a empresa entende? A partir do momento que ela aplica o compliance, por si só, ela consegue o ISO, que, consequentemente, reflete na licitação que ela consegue angariar alguns tipos de, como que eu posso dizer, passos a mais com determinadas empresas. Então, para a gente, uma segunda inovação aqui na prática trabalhista, aqui na advocacia trabalhista, nada mais é que a atuação no consultivo, que é o famoso compliance. Então, hoje, a gente pode verificar que em qualquer notícia dentro do TST, notícia fora do TST, tem se falado muito na atuação do consultivo, que é o compliance, ou seja, prevenir o problema antes que ele chegue no contencioso. Então, por isso que a segunda inovação maior que a gente tem aqui no direito do trabalho, na advocacia trabalhista, nada mais é que é o compliance trabalhista. E o compliance trabalhista, ele é composto de vários quesitos dentro da aplicação por si só. Então, tem a auditoria trabalhista que você faz dentro da empresa para que surta o efeito do compliance. Tem as leis de conduta, na verdade, o famoso código de conduta, regimento interno, que a gente analisa também dentro da esfera de compliance. E, principalmente, quando a gente verifica esses canais de denúncia. Os senhores, como nós estamos num debate extremamente de inovação, a gente pode verificar que essas empresas de grande cunho aqui no Brasil, seja multinacional ou nacional de grande porte, a maioria delas tem investido nesse tipo de informação justamente para adequar a sua empresa. Eu não vou citar nomes, mas existem empresas aqui que estão adequando a própria empresa para o compliance, seja na questão da prevenção de um futuro racismo, de um problema dentro da empresa. Então, é justamente por conta disso que hoje a inovação no direito do trabalho, que não pode dizer novamente inovação, na verdade é uma readequação daquilo que vem sendo aplicado, que é através do compliance. E aí, nesse quesito do compliance em si, essas empresas de grande porte têm procurado a advocacia, têm procurado os operadores de direito por si só, para que realmente elas consigam se adequar na aplicação dessa lei. Então, uma empresa hoje, se adequando de acordo com as leis trabalhistas, se aplicando as leis em gerais, essa empresa tem muito mais visibilidade no mercado de trabalho, pode concorrer de forma licitatória muito melhor, porque existem uns passos maiores que ela pode dar e requerer esse tipo de informação dentro de licitação. Então, essas são as inovações que a gente tem no processo de trabalho. Fora isso, como os senhores devem ter visto também esse ano, que a gente, na verdade, o direito do trabalho, na verdade, a advocacia trabalhista deu um up, né, que a gente pode falar um upgrade nesse sentido, é porque esse ano, realmente, o advogado trabalhista, ele foi olhado de uma forma especial, não que ele não fosse anteriormente, mas desde a reforma trabalhista, que a gente vai falar no decorrer do nosso debate,
as coisas começaram a ter um certo ajuste de ações, de juízes, de especulações de se haveria o fechamento ou a incorporação da Justiça do Trabalho, se compensaria manter ela e tudo mais, justamente porque a reforma trabalhista, no momento que ela entrou em vigor, a partir desse momento ela teve como que eu posso dizer, um decréscimo de ações nesse sentido. Então, quando 2020 veio, infelizmente, através da pandemia, o advogado trabalhista ele ficou muito latente, porque era MP atrás de MP para justamente regulamentar as relações de emprego nessa época. Porque o mercado, por si só, ele reflete desde o momento que está na contratação até no momento do produto final. Então, se a empresa não se adequasse no momento da contratação desses empregados, da manutenção deles, porque não estavam mais faturando, poderia ter um certo tipo de característica certeira de uma possível RJ, recuperação judicial, ou uma possível falência no final da pandemia. Então, por isso que o advogado trabalhista ficou muito em alta, justamente porque o governo, através de suas MPs, tentou fazer com que isso fosse diminuído o impacto nas empresas em relação ao processo da questão da contratação, suspensão ou redução da carga de jornada dentro desse contrato de trabalho. Então, hoje, para os senhores terem uma noção, na advocacia trabalhista, hoje em 2020, nós realmente demonstramos qual é o nosso papel, o nosso poder dentro desse mundo jurídico. Porque anteriormente o advogado trabalhista ele era visto de um quesito um pouco mais secundário, e hoje realmente as empresas entendem que o advogado trabalhista, o operador do direito que vai se tornar um advogado trabalhista, ele precisa estar ciente que as empresas têm muito mais procurado fazer uma questão preventiva do que fazer uma questão contenciosa, ou seja, realmente no final arcar com os custos de não ter realmente analisado um perfil de uma lei anteriormente à contratação. Então, a segunda inovação que a gente já falou do compliance é uma das maneiras mais rápidas e fáceis que a empresa pode fazer com que isso evite um possível contencioso, ou seja, um passivo trabalhista no final. Então, para nós, como operador de direito aqui na esfera trabalhista, para nós foi de grande valia essa nova onda, que a gente pode falar nova onda, de aplicação do compliance, na verdade, o compliance trabalhista. Fora a inovação dos honorários sucumbenciais na esfera trabalhista, que foi a partir de 2017 que a gente consegue receber os honorários sucumbenciais, fora o quesito do compliance em si, nós temos hoje uma questão inovadora na justiça do trabalho, tanto inovadora que existem algumas discussões ainda sequer nesse sentido de aplicação, que é a famosa LGPD. Os senhores provavelmente devem ter falado sobre LGPD em algum momento da sua vida durante esse ano. Ah, mas eu sou só um simples acadêmico, eu sou um advogado de longa data, eu ainda não sei do que se trata o LGPD. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi a partir de agosto. Aí houve uma discussão sobre quando foi promulgada, quando não foi promulgada. E aí o que acontece? Quando aconteceu de ser promulgada, nós, advogados trabalhistas, falamos assim, olha, então é uma nova chance de atuar dentro de uma inovação no direito do trabalho. Então, a terceira inovação que a gente teve depois, pós-reforma trabalhista, foi a concretização da LGPD. Então, se os senhores puderem ter uma noção que a LGPD ela abarca toda a proteção de dados de clientes, funcionários, empresas e tudo mais. Na esfera trabalhista, a gente tem a LGPD no seguinte sentido: você vai fazer todo esse caráter junto com a empresa de proteção de dados dos funcionários, inclusive dos currículos que são enviados para a empresa. Então, tudo isso é uma inovação no direito do trabalho. Então, para quem acha que nós estamos lá na época vanguardista, ainda lá do Getúlio Vargas, de 1943, ainda esperando as coisas acontecerem, não, senhores, a gente está num mundo realmente que a gente cada vez mais a gente está se reciclando, principalmente no quesito de inovação do que tem acontecido atualmente. Por que inovação? É sabido que nós estamos vivendo um mundo digital, né? Provavelmente a pandemia veio só para acelerar isso dentro da esfera do mundo jurídico, e se a gente não se adequar como advogado que somos, seja em qualquer área que atuamos, provavelmente essa advocacia vai ficar um pouco obsoleta. No que sentido que eu falo obsoleta? Não no quesito de atuação, mas no quesito de contato com o cliente, no quesito de contato e feedback com seus próprios colegas de trabalho e, principalmente, naquele quesito de realmente poder olhar para aquele seu trabalho e poder realmente demonstrar aquilo que pode ser possível ser feito.
Então, hoje, o advogado trabalhista, ele não é mais aquele advogado antigamente, né, de esperar o cliente até ir ao escritório. A gente sabe que hoje em dia, com a pandemia, muitos advogados ainda permanecem em home office, né, que é o que também a própria pandemia trouxe de inovação, no sentido que já existia, só que ninguém falava. Só que quando veio a pandemia, o que aconteceu? As pessoas falam assim, é possível ter um lucro maior, é possível ter estagiários em home office, é possível o próprio advogado associado ficar fora do escritório e trabalhar tanto quanto. Então, hoje, a inovação que a gente fala aqui no direito do trabalho, que a gente já elenquei 3 aqui, né, que os honorários sucumbenciais, a LGPD, o compliance, nada mais é que acompanhar como que eu posso dizer, uma linha do tempo virtual. Porque a gente começou com os honorários sucumbenciais, que foi uma conquista grande para a nossa advocacia trabalhista. O segundo foi o compliance, que faz praticamente 3 anos que a gente revive uma história já de uma possível lei específica, que ainda está nesse quesito de aplicação em alguns estados, municípios, alguns têm, enfim. E aí, nada mais justo que falar da famosa LGPD. Provavelmente os senhores devem ter ouvido falar em jornais, quando ela foi promulgada, porque justamente é isso que nós, como advogados trabalhistas, vamos nos especializar justamente para poder aplicar nesse sentido. Já existem algumas questões de poder apresentar algumas informações? Sim, isso é fato, desde o momento que ela foi promulgada. Porém, isso vai ser muito mais regimentado através de outras leis específicas. Então, as 3 inovações que eu acho que dentro de um mundo jurídico da advocacia trabalhista foram as que mais foram latentes, foram essa. Isso na questão da prática, né? Agora, também não podemos deixar de dizer que, durante a pandemia, né, nesse quesito de MP atrás de MP, nossa advocacia realmente ela virou uma advocacia de alta escala. Por que a gente fala aí de alta escala? Alta escala, eu falo no sentido de que a gente pode ter começado no pior momento, não começado, recomeçado no pior momento, a mostrar para a população, tanto que o advogado trabalhista continua sendo essencial à justiça. E agora, em outros momentos, é mostrar para a empresa que, além de continuarmos sendo essencial, como sempre fomos, nós conseguimos também evitar muitas questões e dores de cabeça desnecessárias, sendo que hoje, com esse mundo virtual, pode ser resolvido através de uma aplicação de uma LGPD, uma implantação de um compliance, e para nós, especificamente falando mais de uma forma mais específica, os honorários sucumbenciais, que eu vou deixar para os demais colegas explicarem como foi dado, como é pago, como não às vezes, aplicado tão de forma constitucional como de forma inconstitucional. Daí eu passo a palavra para os demais debatedores. Professor Juliano, peço que apresente, por gentileza, o Dr. José Rodolfo. Ele hoje está em desvantagem, tem 2 debatedoras e 1 debatedor, né? Mas, vai lá, apresenta o nosso amigo aí. Meus alunos, minhas alunas, internautas que estão nos assistindo aqui pelo canal do IAMAT, pelo YouTube, apresento-lhes o expositor, o Dr. José Rodolfo Novaes Costa, meu conterrâneo da cidade de Colíder, com bastante atuação no estado do Mato Grosso, principalmente na capital, em Cuiabá. O Dr. José Rodolfo, pessoal, é sócio do escritório Costa e Oliveira Advogados. Ele é advogado atuante desde 2002 e, de forma majoritária na área trabalhista, ele também compõe como membro da Comissão de Direito do Trabalho e da Comissão de Defesa dos Honorários Advocatícios da OAB Mato Grosso, da Seccional. É com honra e satisfação que eu lhe apresento aos nossos convidados, aos telespectadores, lembrando que essa atividade, esse nosso evento, essa live ficará salvo, né? Ficará registrado na página da IAMAT para divulgação futura. Lhe abro a palavra e fique à vontade para expor o seu posicionamento. Bom dia a todos, bom dia, doutor Juliano, doutor Pedro Paulo, doutora Analígia, doutora Carrie, a todos os telespectadores que estão nos acompanhando agora pelo YouTube. Como o doutor Juliano falou, meu nome é José Rodolfo,
Sou um jovem advogado há 18 anos atuando nessa área, principalmente na área trabalhista, desde o estágio na época da faculdade, em que eu fui estagiário da antiga Junta de Conciliação e Julgamento de Cáceres, entre os anos de 1999 e 2000. Eu falo Junta de Conciliação até para nós introduzirmos essa evolução do direito do trabalho e da própria Justiça do Trabalho, como a doutora Carey bem falou. A Justiça do Trabalho ela sempre foi relegada, em que pese os excelentes resultados, a ampla efetividade, sempre foi relegada a um segundo plano. E quando foi criado as juntas de conciliação e julgamento, ainda junto com a CLT, elas eram órgãos administrativos. Depois foram abarcados pela Constituição Federal, pelo ordenamento jurídico constitucional. Mas, se os senhores se lembram, até 1998, quando teve a emenda constitucional, não me lembro o número da emenda agora de cabeça, sou ruim de número, tá? Eram juntas de conciliação, existia um juiz do trabalho, concursado, mais um juiz classista representando os empregadores e um juiz classista representando os empregados. E as decisões eram tomadas por maioria, desde o primeiro grau. Foi quando mudou-se a denominação, extinguiram-se os juízes classistas e viraram as varas do trabalho. Mas ainda nessa época, os juízes eram juízes de segundo grau, não eram nem reconhecidos como desembargadores do trabalho. Os hoje desembargadores que estão nos tribunais regionais do trabalho eram conhecidos como juízes de segundo grau. E para os senhores terem uma ideia, apenas em 2016, com a emenda constitucional número 92, é que formalmente o Tribunal Superior do Trabalho passou a ser reconhecido como um órgão do Poder Judiciário. Antes disso, ele não constava entre os órgãos do Poder Judiciário, né, dos órgãos superiores. Havia o relato do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar. Então, nós vemos que, em que pese a importância e a atuação da Justiça do Trabalho como órgão regulador e fomentador da atividade econômica e, de um modo geral, ela sempre foi relegada em segundo plano. E, dentre isso, nós vemos os honorários advocatícios, que sempre foi uma luta dos advogados, da classe dos operadores de direito, a inclusão, porque qual é a diferença do trabalho do advogado trabalhista para o advogado tributarista ou civilista ou criminalista? Nenhuma. Nós temos igual importância nesse meio jurídico, mas não tínhamos o direito dos honorários de sucumbência. Existia, de acordo com a Lei 5584 de 1970, a figura dos honorários assistenciais. Os honorários assistenciais que não eram devidos ao advogado, e sim ao sindicato assistente do empregado. Em que pese, na maioria das vezes, por acordo entre o advogado do sindicato e o sindicato, esses honorários assistenciais servirem como remuneração para o patrono, legalmente eles pertenciam ao sindicato decorrentes da assistência sindical durante o processo. E, nesse sentido, temos uma grande luta, e até que, com a 13.467, a nossa reforma trabalhista, que dizem que veio para modernizar as relações do trabalho no Brasil, foi incluído no nosso ordenamento jurídico a figura dos honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Uma notícia que veio, nós devemos comemorar, sim, mas que gerou e gera ainda muitas discussões, até porque, como eu estava até comentando do Dr. Pedro Paulo antes do início da live, a Lei 13.467, que eu faço uma crítica, e acho que é a grande crítica das pessoas de grande parte da advocacia trabalhista,
pela forma como ela foi aprovada, pela velocidade com que ela foi aprovada, ela é de uma pobreza técnica legislativa muito grande, que ao invés de trazer segurança jurídica, ela nos trouxe inúmeras discussões. E quando eu falo da pobreza técnica legislativa, nós temos aí também os honorários advocatícios. O artigo 791-A da CLT, que inseriu a cobrança dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, ele é praticamente uma reprodução do artigo 20 do CPC de 1973, que quando foi aprovada a Lei 13.467, já não estava mais em vigor. E nós sabemos que as figuras e a discussão sobre os honorários na vigência do CPC de 1973 foi eminentemente jurisprudencial, dada a exiguidade do tratamento que o legislador deu à figura dos honorários na legislação. E o legislador da reforma trabalhista, ao invés de ter o cuidado que teve o legislador quando da edição do Código de Processo Civil de 2015, ele não tomou esse cuidado e simplesmente inseriu de maneira, eu diria, até relaxada, a questão dos honorários. Para a gente ter uma comparação, o artigo 791-A da CLT, ele tem 5 parágrafos e 7 incisos. É isso que trata de honorários advocatícios, e 4 incisos, aliás, na nossa CLT. O CPC, ele tem 6 artigos, do artigo 85 ao 90, que de uma forma ou de outra tratam de honorários. Somente o artigo 85 tem 19 parágrafos esmiuçando o assunto e 13 incisos, esmiuçando, tratando de cada particularidade na fixação de honorários. O nosso legislador, quando da reforma trabalhista, não teve esse cuidado. Não vamos entrar aqui em mérito de objetivos políticos ou não com relação à edição dessa lei. Tá? Em decorrência disso, já em 2018, nós temos a ADI 5766, que trata da inconstitucionalidade, especificamente do parágrafo 4º do 791-A, que é a questão dos honorários devidos pelo autor sucumbente da demanda, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, já temos uma ADI, cujo julgamento está suspenso após o voto do relator ministro Barroso e do voto do ministro Fachin, em sentidos diametralmente opostos. O ministro Barroso entendeu por constitucional, mas fez uma interpretação conforme e, de certa forma, modulou os efeitos do parágrafo 4º, dizendo que, apesar de ser constitucional a retenção do crédito dos honorários do trabalhador em relação para pagar os honorários advocatícios para o advogado da empresa, o advogado vencedor, esses honorários eles devem ser limitados a 30% dos créditos que excederem ao teto do regime geral da Previdência Social. E o ministro Fachin entendeu por totalmente inconstitucional tal dispositivo. Então, o ministro Fux pediu vistas e até agora não foi reincluído em pauta. Tá? E como eu disse, dessa pobreza legislativa, dessa falta de cuidados em tratar do tema profundamente na legislação, nós geramos inúmeras discussões nos tribunais, decisões para todos os gostos, tá? Desde critérios de fixação distintos. Tá? Aqui no nosso TRT, cada turma entende de uma forma. A primeira turma entende que a fixação dos honorários de sucumbência com relação ao perdedor da demanda, ao trabalhador perdedor da demanda, deve ser feita apenas com relação aos pedidos julgados improcedentes, e a segunda turma entende que deve ser feita com relação aos valores julgados improcedentes, a diferença entre o valor postulado e o valor deferido, independente do pedido. E essa discussão se estende no Brasil inteiro.
Com relação à possibilidade da dedução do crédito de ofício ou não, também nós temos decisões inúmeras, nos mais variados sentidos, algumas até absurdas. E quando nós tratamos dessa questão da ausência de cuidado do legislador em tratar do assunto, nós entramos numa outra seara, tão criticada por todos, que chama-se o ativismo judiciário. O chamado ativismo judiciário, porque nós dependemos do bom senso e da interpretação, que vai também de acordo com a formação do profissional, do desembargador, do juiz que vai apreciar essa questão, e acaba, como nós temos constitucionalmente que o judiciário não deve se eximir de apreciar lesão ou ameaça a direito, o judiciário tem que se pronunciar, por inércia do legislador. Por inércia do legislador. Até apenas para trazer, para a gente ver como isso vem sendo feito, vou trazer para os senhores a questão do direito de greve do servidor público e do mandado de injunção, a questão do mandado de injunção. A primeira vez foi julgado ainda nos anos 90, e porque dependia de lei para regulamentar o direito de greve do servidor público. Foi um primeiro mandado de injunção e simplesmente o STF falou: Congresso Nacional, determinamos que vocês apreciem e aprovem uma lei sobre direito de greve do servidor público. O Congresso Nacional recebeu aquela ordem e não editou essa lei. Tivemos um segundo mandado de injunção, na mesma situação, porque era o entendimento do STF que a sua competência seria apenas determinar que o Congresso criasse o diploma legal necessário. Até que apenas em 2006, no terceiro mandado de injunção, no julgamento de 3 mandados de injunção em conjunto, diante de uma inércia de mais de 10 anos do Congresso Nacional, é que o STF, mudando o seu paradigma, falou: diante da inércia, até que se edite lei, nós definimos a regra a ser aplicada. E aí, a população, de um modo geral, a sociedade, critica o ativismo judiciário. O ativismo judiciário advém da inércia do Poder Legislativo, que é quem deve legislar. E legislar com qualidade. Legislar com qualidade. Eu trago um outro exemplo, que é a questão da estabilidade da gestante, prevista no ato das disposições constitucionais transitórias. Nossa Constituição tem 32 anos. Essa disposição era para ser constitucional transitória. O artigo 10º do ADCT, ele fala: até que lei complementar venha regulamentar. Até hoje, você não ouve falar de discussão em plenário sobre uma legislação que regulamente a questão da estabilidade da gestante, o que obrigou o TST a editar a súmula 244, que teve diversas alterações, regulamentando a estabilidade gestante, pela inércia ou ineficácia ou até incompetência do Poder Legislativo, ou falta de interesse. E assim nós temos com relação aos honorários. Demorou a ser inserido, foi inserido de maneira porca, gera inúmeras discussões. A própria reforma trabalhista, ao invés de nos trazer segurança jurídica, ela trouxe insegurança. Já tivemos algumas alterações, inclusive nós falando, as pessoas falam: a CLT antiga tem que ser revogada. Pessoas, legislação não quer dizer, não é moderna pela idade de sua promulgação. Nós temos uma Constituição de 1988 que já recebeu mais de 100 emendas. Nós temos uma Constituição, um país que é usado como paradigma a maior democracia do mundo, a Constituição dos Estados Unidos da América, é do século XVIII e só recebeu 27 emendas até hoje.
e continua em vigor, continua moderna, continua atual. O Código Civil francês é de 1804. Então, legislação moderna não significa legislação nova, mas legislação bem feita. Essa é uma luta de toda a classe. E a luta como advogado, como membro da Comissão dos Honorários, de Defesa dos Honorários, é pela aplicação, colocando aqui em pratos limpos para nós, operadores do direito, de uma forma geral. Os honorários advocatícios são direito da parte, aumentam a nossa remuneração, nos retribuem pelo nosso trabalho. Tá? Ainda acho tímida, porque enquanto o CPC ele trata de honorários entre 10% e 20%, com algumas diminuições, especialmente no caso de ações contra a Fazenda Pública, nós temos de 5% a 15%, e na média os juízes, independente da complexidade da ação, têm aplicado de 5 a 10 no máximo. Tá? Devemos, sim, lutar pelos honorários advocatícios, todos. E essa luta deve ser contínua e deve ser, inclusive, para que seja aperfeiçoada a legislação nesse particular. Tá? Então, nesse sentido, eu quero deixar a todos vocês, vamos trabalhar para aperfeiçoar o nosso ordenamento jurídico, vamos lutar pelos nossos honorários advocatícios. Nós devemos, sim, lutar, defender a nossa classe, mas, antes de tudo, defender a aplicação dos preceitos constitucionais para que não haja violação tanto do direito de ação, ao direito de igualdade entre as partes, principalmente, tá? Entrando nessa seara, é muito fácil defender simplesmente o pagamento dos honorários ao advogado da parte vencedora, independente de qual polo esteja, e eu falo isso com cátedra porque eu não sou advogado do reclamante, do trabalhador, ou advogado da empresa, eu sou um advogado trabalhista. Tá? Na minha vida, eu já advoguei para empresas, meus primeiros 10 anos de advocacia trabalhista foram basicamente para empresas, tá? Hoje eu atuo para ambas as partes, mais com foco no trabalhador, mas diante disso nós temos sim que prezar, antes de mais nada, pela observância dos preceitos constitucionais. E quando eu falo dos preceitos constitucionais, por mais que eu defenda os honorários advocatícios, tá? Nós temos aqui, na Justiça do Trabalho, um órgão em que 85% das verbas julgadas e deferidas possui natureza salarial, alimentar. Quando não, salário stricto sensu, que 65% das ações que desaguam no Poder Judiciário do Trabalho tem dentre os seus pedidos o pagamento de salário, não é de verbas salariais, salário puro e simples, aquilo que deveria ter sido pago todo dia, quinto dia útil de cada mês. Aquele direito que está previsto no artigo 7º da Constituição Federal e que é desrespeitado. E esse trabalhador, muitas vezes, ele tem que ter descontado do seu crédito, independente, de acordo com o entendimento que nós temos em várias cortes, independente da natureza dessa verba e do valor dessa verba, muitas vezes ele vai ficar sem receber nada para pagar o honorário da parte adversa. Mesmo que ele seja beneficiário da justiça gratuita. É muito bom, eu sou advogado, eu defendo isso. Como advogado, eu gostaria muito de receber. Mas vamos primeiro pelo prisma do princípio constitucional da igualdade, que eu entendo que o artigo 791-A, nesse ponto, fere o princípio da igualdade. Porque em qualquer outra esfera do direito, civil, tributário, penal, a parte beneficiária da justiça gratuita, ela é condenada em honorários, mas esses honorários ficam em condição suspensiva. E aqui eu trato de ações sem natureza alimentar. Uma ação de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito, por exemplo, em que a parte
não é vencedora dos danos materiais ou simplesmente parte desses danos materiais, tá? Ela não pode ter os honorários devidos à parte contrária descontados do seu crédito. Agora, dentro da Justiça do Trabalho, em que você está postulando salário, não é verba com natureza alimentar. Não é ela é uma prestação alimentícia, literalmente. Esse trabalhador pode ter o seu crédito deduzido. Esse é o primeiro princípio constitucional ferido pelo 791-A. Tá? Nós mesmos lembramos aqui. O STJ, falando dessa questão da impenhorabilidade, o STJ, a Corte Especial, no julgamento do recurso especial 1.815.055, ele assentou, inclusive, a tese de impenhorabilidade de salário para pagamento de honorários. A ministra Nancy Adrighi, no seu voto, ela faz essa grande distinção entre os termos verbas de natureza alimentar, que é o que está na súmula vinculante 47 do STF, que enquadra os honorários advocatícios como verbas de natureza alimentar, e prestações alimentícias. Então, ela entende que não se aplica o parágrafo 2º do artigo 833, que é a exceção à impenhorabilidade de salários, para pagamento de honorários advocatícios. Tá? Isso na esfera civil. Em compensação, na esfera trabalhista, nós temos isso previsto na própria legislação. Olha a diferença de tratamento que nós temos. Né? A própria impenhorabilidade dos honorários advocatícios, nós sabemos que os honorários advocatícios, dada a sua natureza alimentar, são impenhoráveis, mas o salário do cidadão pode ser penhorado para pagar os honorários advocatícios. Muitas vezes o salário de um cidadão que tinha uma remuneração de pouco mais de R$1.000 e deixou de receber verbas durante o decorrer do contrato de trabalho, aí você fala, mas ele vai receber R$50.000 agora, de um contrato de 60 meses, divide isso por mês. Ou mais. Divide isso para saber o que ele teria recebido mensalmente no decorrer da sua vida laboral e se isso o enriqueceria. E, nesse sentido, os nossos honorários são impenhoráveis, o STJ também reconheceu pelo menos a limitação de 50 salários mínimos de impenhorabilidade dos honorários advocatícios, no julgamento do recurso especial 1747645, da segunda turma. Isso é um dos exemplos de julgamento. Nós temos a impenhorabilidade da caderneta de poupança, independente da origem do dinheiro que está nessa caderneta de poupança, mas o salário é penhorável. Vocês estão entendendo a dicotomia que nós temos aqui na legislação? Um segundo ponto é com relação ao critério de fixação desses honorários, que hoje também gera-se muita divergência. Dentro do nosso Tribunal Regional do Trabalho também temos essa distinção de entendimento entre as turmas. A primeira turma tem entendido que, pelo princípio da causalidade, apenas os pedidos julgados integralmente improcedentes devem compor os honorários devidos ao advogado da parte contrária, no caso da demanda perdida. A segunda turma tem entendido, como eu disse já anteriormente, que esses honorários devem ser calculados sobre a diferença entre a pretensão e o obtido. Não devemos entender, primeiro, uma particularidade do processo do trabalho, em que em uma ação nós temos 10, 15, 20 ações, são vários pedidos, cada pedido diferente. Numa ação civil, normalmente você tem 1, 2 ou 3 pedidos. Numa ação trabalhista, nós temos, normal, você ter 10, 12, 15 pedidos distintos, com critérios distintos de aferição. Muitas vezes, pedidos que você decorre também da própria interpretação do tribunal e de divergência de turmas, que você sabe que se cair para determinada turma, você ganha,
e se cair para outra turma, você perde. Então, qual seria o melhor critério para aferição dos honorários advocatícios? Tá? Eu defendo com unhas e dentes que todos os advogados devem ser remunerados. Devem ser remunerados justamente pelo seu trabalho desempenhado no processo. Enquanto nós tivermos esta cultura no Brasil, que é uma cultura de litigiosidade, em que tudo deságua para o judiciário, os honorários advocatícios, eles são extremamente importantes. Mas nós temos que fazer essa análise do direito como um todo, com ponderação, e não só olhando o meu próprio umbigo, mas sim toda a coletividade. E é com isso que eu quero deixar aqui o meu bom dia a todos, meu muito obrigado pela atenção. Desde já devolvo a palavra ao doutor Juliano, ao doutor Pedro Paulo, para que possam continuar com o nosso evento. Muito obrigado. Doutor, obrigado pela sua manifestação, muito importante os apontamentos. Antes de passar a palavra para o doutor Pedro Paulo dar continuidade, tem um tópico muito importante que é interessante nós abordarmos. Até fiz a comunicação ali no chat do YouTube sobre o DPO e também depois sobre as cláusulas de GED nos contratos de trabalho ou de prestação de serviço. Doutor Pedro Paulo, fique à vontade para dar continuidade no nosso roteiro. Professor Juliano, antes de passar a palavra para a doutora Ana, eu gostaria de cumprimentar alguns amigos que estão nos prestigiando aqui no chat. E se passar batido algum, já peço desculpa antecipadamente. Quem inaugurou o nosso chat foi a Mariana, a Mariane também, a Alexandra, João Bosco, Bruna, Lívia, Luciana. Aí, Carrie, você acha que o seu nome é difícil. Tem a doutora Graff. Se eu falei errado, já lhe peço desculpas. Evandro, nosso amigo Evandro, Evandrão, nosso vice-presidente. Sempre assim, né? Nas nossas lives, sempre eu coloco a minha esposa para estar, a minha filha, o Evandrão, que fica sempre. Pelo menos um ouvinte nós temos, o Evandro. Ele está ali para nos ajudar. Raíssa, Bárbara, Eduardo Alencar, nosso amigo Eduardo, Rafaela Galego, Beatriz, Luana, Gelcione, doutora Michele Borralho. Michele Borralho nos ajudou na última live do Instituto, onde nós arrecadamos cestas básicas para doar, né, Michele? E aí você fez um leilão lá e a senhora conseguiu simplesmente 300 cestas básicas para a gente doar no período da pandemia. E ela, com aquela alegria dela, quem dá mais, quem dá mais? Aqui no escritório não cabia tanta cesta. Tive que tirar minha cadeira aqui da sala para aguentar acomodar as cestas. Então, eu já quero até cumprimentá-la, porque esses trabalhos voluntários nos enchem de orgulho mesmo. São pessoas boas que estão conosco. Alexandre já disse, Roger, advogado criminalista, mas está aqui assistindo o direito do trabalho. O direito penal também sofreu grandes mudanças quando da criação do Instituto da Colaboração Premiada, e ele passou, segundo os criminalistas que eu tenho mais contato, em alguns momentos ser um direito mais negocial. Eu acredito também que o nosso direito do trabalho, em algum momento, ele acaba sendo mais negocial. A gente vai chegar nesse ponto de ser nós vamos ter que, enquanto advogados trabalhistas, desenvolver mais essa habilidade. É uma multidisciplinariedade na execução do trabalho. Por óbvio que eu não tenho autonomia para falar como vocês falam. Eu simplesmente falo lá no meu direito tributário, tá? E se vocês perceberem, o Zé Rodolfo, ele falou assim, não existe diferença entre os advogados. Advogado trabalhista, tributário, criminalista, é tudo igual. Mas eu aqui falo que existe sim uma diferença. Olha a gravata do Dr. José Rodolfo. É uma gravata diferenciada. Então, isso tem que ser consignado. Enquanto os tributaristas aqui, ainda estamos sem gravata, ele vem com uma gravata que, com certeza, não fala português, né? Então, é diferente, sim. Brincando, né? A gente tem que
descontrair. Duda, Renato Bonilha. Renato é um colega que eu tenho pouco contato, mas todo domingo de manhã Renato manda uma mensagem de incentivo para a gente nos grupos, só com palavras boas, um cara fantástico, fantástico mesmo. Diógenes, Raíssa eu já disse, Gabriel Otávio, Paula Jaqueline, Guilherme Faria, Jonatas, o Erickson, Tainara, Daniel, Rodrigo Alves, Bárbara, Lívia, a Mariana eu acho que eu já disse, Lucas, Yara, Isla, Paula, Jennifer, Rafaela Galego, Dayana, professor Orlando Baleroni, nosso amigo Baleroni, Maiane, Vânia, Estela Silva, Carlos Henrique, Tainara Queiroz, Mariana Nunes, Andressa, Marcelo Cordeiro, Andrei, Paulo Vitor. Esse Juliano Suarez aparece toda hora aqui, esse Bizarro aparece toda hora aqui. E Paulo Vitor. Então, obrigado por estarem participando conosco. Um debate fantástico. Aqui nós percebemos que a parte acadêmica, que é peculiar, iniciando com a Carrie, trazendo o contexto acadêmico, ela misturou um pouquinho com a prática. Zé Rodolfo veio, trouxe mais um pouco da sua vivência, dos seus pouco mais de 18 anos, né, professor, né, Zé Rodolfo? E agora eu espero o brinde da doutora Ana Lígia, que é uma advogada militante no direito do trabalho. E é o que a gente espera, Ana, você traga para nós aqui a tua experiência enquanto advogado. Vamos aqui vamos servir esse brinde que você colocou no copo aí, né, para que todos possam beber da sua convivência com o direito do trabalho, essas mutações, essas inovações. Então, eu passo a palavra para você, já que eu fiz a tua apresentação profissional, e peço que você conduza daqui para frente. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palavra é tua. Obrigada, doutor. Obrigada pela gentileza. Bom dia. Vamos lá, vamos começar como diz a Kelly. Agora a gente já está no meio da manhã, vamos chamar assim, né? Mas com direito do trabalho tudo fica mais leve, mais claro. Mas a primeira coisa que me vem na cabeça, primeiro também eu quero agradecer aos que estão aí, que você foi falando dos nomes e eu fui conhecendo a Michele, o Diógenes, que é o meu marido. São pessoas que estão aí nos prestigiando. Obrigada. Sabendo também que a gente tem aqui com a gente um grande número de acadêmicos e provavelmente também de jovens advogados e colegas também da antiga, falando de honorários, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro e que, assim, o que eu vou dizer aqui, na verdade, a intenção é de trazer os colegas na luta, da gente lutar juntos, porque na verdade estamos do mesmo lado, não importa se nós estamos falando de advogado tributarista ou trabalhista ou penalista, mas enfim. Com relação os honorários sucumbenciais, a esse valor do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que a CLT traz nesse patamar no 791A de 5% a 15% e o porquê o CPC traz até 20%. O que nos diferencia de um profissional para o outro? Qual é a diferença do trabalho de um para o outro? Entendeu? Então, cabe a nós, militantes da área trabalhista, cabe aos acadêmicos aí que vão entrar nessa nova jornada da advocacia, provocar os juízes, provocar os magistrados, entendeu? Com os fundamentos seguintes: nós estamos transferindo o princípio da isonomia, entendeu? O que vai diferenciar um profissional do outro? Nós somos iguais. Nós, então, deveremos ser remunerados iguais, entendeu? Provocar para que haja o controle difuso que pode ser feito pelos juízes, entendeu? Dizer que essa discriminação remuneratória entre advogado, trabalhista e os demais não pode ser mantida, que é injusta essa diferenciação de percentuais dos honorários e afronta o princípio da dignidade humana e profissional.
entendeu? E, assim, a gente quer trazer esse movimento para que as pessoas tenham o hábito, os advogados tenham o hábito de colocar isso nas suas petições, de fazer recurso, de movimentar, de cutucar o magistrado por nós, entendeu? Para que a gente tenha essa igualdade, para que o advogado trabalhista é uma conquista gigantesca, entendeu? Mas eu acho que ainda tem um caminho a ser percorrido e é nele que a gente tem que brigar. Se for possível, a gente aqui no escritório tem que ser assim muito parceiro de um colega para o outro, muitas vezes até disponibilizar um modelinho desse pedido para esse jovem advogado que está iniciando, fazer uma reunião, usar a Comissão de Direito do Trabalho, por exemplo, de Várzea Grande. A gente tem projetos de trazer o jovem advogado para dizer para ele, ó, aqui que está o problema, aqui que está acontecendo, onde pode ser a nossa briga, a nossa luta juntos. E se a gente começar a provocar o judiciário, a gente sabe que a gente consegue um resultado positivo, que a gente tem força. Então, assim, provoca o controle difuso, tem fundamentos na Constituição para isso, e vamos brigar para os nossos 20%, porque a gente também tem direito. E isso com relação aos honorários. Falando um pouquinho com relação à reforma trabalhista, que já é um tema bem batido, e aí veio pandemia, e tudo ficou casado, e a evolução que a gente teve, a gente tem que voltar um pouquinho na reforma e entender que ela teve, sim, um propósito claro e objetivo de reduzir as demandas trabalhistas na Justiça do Trabalho, entendeu? E isso fez com que o advogado trabalhista se sentisse ameaçado, passamos por um momento delicado, mas a pandemia, quem imaginou que ia acontecer, veio, na verdade, para dar um impulso na área trabalhista, entendeu? E as empresas, enfim, ficaram todas sem saber o que fazer, com as lojas e as suas empresas fechadas, enfim, a gente começou a fazer todo tipo de, principalmente a consultiva, a doutora Kelly falou do compliance, e isso ficou muito mais comum, muito mais aguçado, muito mais vivo. Então, assim, voltando a essa situação, reforma trabalhista e pandemia, a gente tem aqui para o jovem advogado muito a ser trabalhado. A gente precisa só ter um foco, falar assim, eu sou um profissional da área de advocacia, trabalhista, eu pretendo aqui levar o meu nome, onde é que eu vou começar a trabalhar? Tá, teve uma reforma onde houveram as alterações, o que eu preciso estudar? Foram 96 alterações na CLT, teve muita desvantagem para o empregado, a gente sabe que teve, entendeu? Também em contrapartida, com a pandemia, a gente pôde aí estufar o peito e mostrar para que viemos. Então, assim, tudo que eu estou dizendo aqui, desde com relação à nossa profissão, desde a nossa remuneração aos 20% a igualdade, desde o nosso destaque na advocacia com relação ao trabalho que a gente precisa desempenhar, a clareza que a gente precisa trazer para o empresário e para o empregado, entendeu? Então, assim, o advogado trabalhista tem seu valor, só que a gente precisa saber se posicionar, a gente precisa saber se colocar diante dessa situação de, desde reforma, agora a pandemia, e trazer o destaque merecido. Essa situação que eu falei agora, anterior, sobre o controle difuso, a gente tem que focar, eu acho que, no princípio da isonomia, se você abrir ali um leque, pegar lá na Constituição, no artigo 5º, a gente consegue trazer com clareza, com uma meia pauta de folha, e provocar o juiz para manifestação. Esses dias eu até acompanhei um juiz, salvo engano, de Pernambuco, Dr. Gustavo Cisneros, se eu estiver errado, me desculpe, mas ele defende os honorários do advogado trabalhista como se assim fosse, entendeu? E provoca e fala, peçam, falem, porque vocês não têm o mesmo valor, vocês não estão sendo remunerados no mesmo valor e têm o mesmo trabalho, entendeu? Então, assim, eu queria deixar muito para os jovens advogados provocar isso, encontrar o seu lugar dentro da Justiça do Trabalho, dentro da área da advocacia, com todas esses dois grandes eventos que aconteceram, vamos chamar assim,
que foi reforma e pandemia, e tirar proveito disso. Porque a gente sabe que agora a gente está numa nova era, mas que isso também tem muito a melhorar, é muito positivo, com relação, por exemplo, a essa situação do mundo virtual, entendeu? Que provavelmente o que aconteceria daqui 10, 15 anos, essas audiências virtuais, com essa audiência de conciliação virtual, ela vai permanecer, não volta mais, entendeu? E é bom, né? Tem a economia que gira em torno do poder judiciário, a economia de nós aqui no escritório. Claro que a gente tem aí a situação das audiências de instrução de maneira virtual, que aqui no escritório, eu no início fiquei até, falei, será que vai ser bom, será que não? E assim, hoje a gente vê que realmente, talvez agora, falando do momento atual, nós não estamos preparados para audiência de instrução virtual, mas assim, toda essa modernidade, tirar todo o proveito disso, entender o lado bom desse avanço virtual assim, facilita você poder fazer audiência, você rende mais no escritório, você não pega trânsito, isso é positivo. Brigar por aquilo que a gente entende, por exemplo, com relação a essa audiência de instrução virtual, gente, vou falar um pouquinho sobre isso. É muito delicado. A gente tem que tomar um cuidado na hora até de falar sobre as testemunhas, né? A testemunha, ela é ouvida na audiência de instrução, as partes são ouvidas. E o que é delicado? Geralmente, o correto para agora, para o momento, é a testemunha está em casa, o cliente está em casa, não é o que acontece, eles estão dentro do escritório, na maioria das vezes, os advogados aqui, por exemplo, a gente até hoje não conseguiu fazer nenhuma instrução com o cliente em casa. Geralmente, ele fica inseguro, ele quer vir no escritório e ficamos todos juntos aqui. Ok, isso falando em pandemia, em Covid, restrição, isso não aconteceu. Mas, voltando para essa situação da audiência de instrução virtual, por que eu entendo que a gente ainda não está preparado para isso? Primeiro que a gente fala de conexão, de internet e de riscos de caiu a conexão, bem na hora que fez a pergunta para a testemunha da outra parte, a conexão dele caiu, entendeu? Aí você já fica, será que o advogado está instruindo, que ele está ensaiando? Então, assim, a gente tem alguns medos e receios que eu não sei se lá na frente a gente pode melhorar essa situação. Podemos, talvez, para agora, eu acredito que não. Então, as nossas brigas e as nossas lutas, elas têm que ser pontuais, elas têm que ser diretas, porque nossa classe, ela é forte, ela tem muito a agregar e ela é necessária. A gente vê honorários, a gente vê nosso destaque que a gente precisou ter aí na reforma, com a doutora Cari falou, dormindo com uma MP, acordando com ela cancelada, e a gente tem o nosso destaque aí no avanço da justiça com essa pandemia, com o avanço que nós tivemos, e que a gente precisa saber só aonde a briga tem que ser feita, para não perder seu tempo e ir dando murro em ponta de faca. Então, assim, com relação às audiências de instrução, com relação às audiências virtuais de conciliação, entendo que as audiências de conciliação são assim, de extrema vantagem, economiza tempo de ambas as partes. Com relação à audiência de instrução, quem tiver aí no mesmo raciocínio que eu, vamos peticionar, vamos pedir, vamos manifestar, porque assim, por mais que a gente se manifeste, a gente tem aí, o Conselho Nacional de Justiça diz que a gente pode ter a audiência híbrida, e aí, você é a favor ou não? Se não, manifeste, peticione, não adianta você vir aqui falar que, eu não concordo, não acho legal, mas quando tem lá o despacho do juiz marcando a audiência, você não fala nada. Então, assim, vai ficar na mesma e as coisas vão sendo empurradas com a barriga. E é isso que a gente não pode deixar acontecer, entendeu? Então, assim, eu quero realmente provocar aqui nos jovens advogados, primeiro, que a gente precisa buscar o conhecimento, se unir, procura uma comissão de direito do trabalho para você que é da área, eu estou começando agora, quero saber, não tenha vergonha. E segundo, provocar o judiciário, porque vai ficar ali estático. Se a gente não cutucar, vai ser da forma que o juiz colocar, vai ser da forma que ele, se o seu honorário ele colocou 5%, ali ele vai ficar. Ter
esse impulso de questionar, principalmente com relação aos valores dos honorários, que parece que ficou meio que tabelado ali em 10% e não sai disso. Não, aguçar o juiz e trazer ali na sua petição todos os requisitos que falam assim, onde que foi o meu zelo, o que eu precisei fazer. A gente teve aqui um número enorme de PAPs, eu chamo a Kelly de doutora PAP, porque o que ela fez de produção antecipada de prova foi gigante, e é um trabalho a mais que você tem no processo, para você poder iniciar, você faz primeiro essa PAP, instrui todo, peticiona. Então, assim, a gente teve o zelo de produzir essa prova, e é um processo a mais, um cuidado a mais. E aí, quando a gente vai fazer a reclamação, a inicial, trabalhista, constar lá para o juiz o porquê que você está pedindo, que na verdade eu acho que a gente deve pedir os 20% que estão lá no CPC, todo o teu grau de zelo, de dificuldade, tudo que você fez para chegar ali. E se for necessário, se você achar que pode, que não vai comprometer em nada o cliente, desde ficha de entrevista, desde quantas vezes você atendeu esse cliente, todo o trabalho que você teve para chegar até aí, para justificar os teus 20%. Eu não estou dizendo só para a gente chegar lá e falar assim, porque o advogado civilista, o CPC, fala em 20%, então eu também tem que ter 20%. Não. Para a gente peticionar de maneira clara e de maneira objetiva, tem os requisitos, pega ele e discrimina. O que você fez nesse processo? Discrimina um a um e fiz a PAP, atendi esse cliente tantas vezes, se for preciso, coloca a ficha de entrevista e todo o teu trabalho que você fez para justificar e ter o direito de levar os 20%, porque é a nossa remuneração, é nosso ganha-pão. Honorários comerciais tem natureza alimentar. Então, assim, a gente tem mais que brigar também pelo cliente, que também é de natureza alimentar, na maioria das vezes, nas nossas reclamações trabalhistas, e também pelo nossa classe, para que a gente consiga aí todo mundo ficar no mesmo nível, no mesmo patamar. Por hora, eu acho que estamos aí, professor. E aí, caso algum aluno tenha dúvida, à disposição. Doutora, se a senhora me permitir, eu queria passar para a senhora, doutora Ana, uma pergunta que acabaram de fazer sobre um tema que a senhora acabou de colocar. E depois nós passamos para os demais debatedores. Porque eu lembro que o doutor Zé Rodolfo acabou que fez menção sobre o tema, e talvez se ele discordar da senhora ou tiver uma complementação, vocês podem dividir a resposta. Nós temos uma pergunta, a senhora citou sobre a fixação dos 10% de honorários. E a pergunta aqui, qual é o critério de fixação? Qual que é o critério? Quais são os princípios, eventualmente, que são utilizados? Acabaram de fazer essa pergunta, eu falei, vou aproveitar e já vou passar para a senhora. Sim. Isso, Zé Rodolfo. Tá bem elencadinho lá no CPC. Sim, doutor. Está bem elencado. São 4 incisos, entendeu? Então, o colega ele pode pegar a petição dele, colocar os 4, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, o tempo que ele exigiu para o trabalho. Então, você pega lá no CPC, no artigo 85, ele tem bem bonitinho elencado, é só você ir discriminando um por um, e você atendendo esses 4 requisitos, você tem que falar assim, bom, agora eu faço jus aos meus 15% diz a CLT, mas a gente está aí brigando pelos 20% que diz o CPC. Se me permite complementar ainda a questão da doutora Ana Lígia, em nenhum momento eu discordo, pelo contrário, como defesa dos honorários, eu creio que nós devemos ser até melhor remunerados do que até os 20%, dependendo da situação. Né? Eu só quero aqui até citar um caso em que teve atuação da comissão de honorários, não especificamente na área trabalhista, mas falando, e é onde eu coloco até o bom senso do magistrado, por mais que ele seja um intérprete da lei, uma situação de um colega nomeado para atuar em tribunal do júri, um colega de Cuiabá, ele foi nomeado para atuar em defesa de um réu
por ausência ou impossibilidade da Defensoria Pública, numa comarca do interior, não me lembro se Rosário Oeste ou Nobres. E o juiz da comarca, até mesmo levando, eu já acho pouco, mas ele arbitrou os honorários para serem pagos pelo Estado para esse colega, em, se eu não me engano, R$20 mil, 18 ou R$20 mil para atuação nesse tribunal do júri. Quando esse colega entrou, pegou a certidão e foi executar o Estado aqui perante uma das varas de Fazenda Pública, Juizado Especial da Fazenda Pública, e foi pedir RPV, o juiz daqui, que estava respondendo por esse processo, simplesmente ignorou que já tinha sido arbitrado pelo outro colega e reduziu os honorários para R$2 mil, gente. Esse colega, ele saiu daqui cumprindo a nossa função constitucional, atendendo diante da inércia ou impossibilidade do Estado prestar esse serviço lá no interior, e o juiz entendeu exacerbado os honorários. Tá? Diante, desrespeitando a decisão transitada em julgado de um próprio colega dele. Tá? Nós tivemos, pela Comissão de Defesa dos Honorários, estamos atuando junto ao Tribunal de Justiça para que seja revertida essa decisão. Então, a grande questão, eu falo que os juízes, não digo parcimônia, não é nem parcimônia, meio que tabelaram, como os colegas que advogam no juizado especial, é que nem dano moral por negativação indevida. Faz 15 anos que o valor é o mesmo. Eles entendem, não teve inflação nesse período, não teve nada, inclusive, né? Eles tabelaram isso e eles simplesmente ignoram. De 5 a 15, eu vou arbitrar em 5 e acabou, independente do processo. Isso é um absurdo para ambas as partes. É um absurdo. Como a doutora Analígia colocou, o parágrafo 2º do artigo 791A, ele elenca os 4 requisitos. Assim como está no 85 também, esses mesmos 4 requisitos, que são os critérios de fixação, e aí no caput tem os parágrafos que estabelecem o percentual mínimo e máximo. Mas nós temos os critérios de fixação. Agora, gente, 5% numa causa, por exemplo, que demanda um acidente de trabalho, que você teve perícia ergonômica, perícia médica, muitas vezes uma perícia de insalubridade lá no meio, então são 3 petições de quesito de perícia, você teve aquela instrução complicadíssima com 3 testemunhas de cada lado, e você tem vários réus, são várias, para me arbitrar em 5%. E aí, nesse patamar, nós enfrentamos um outro problema, que como não tem a previsão dos honorários recursais na CLT, mas existe a previsão de honorários, com base no 789 da CLT, eles entendem que o 85 do CPC não é aplicável à Justiça do Trabalho, e, portanto, não podem aumentar os honorários em grau de recurso. Tá? Mesmo considerando que o advogado teve um trabalho a mais ao recorrer ou contrarrazoar esse recurso. Muitas vezes, varamos noites fazendo razões recursais. Então, o que a doutora Analígia disse, nós temos que brigar e muito pela fixação dos honorários. É só isso que eu teria a complementar. Muito obrigado. Obrigado, Zé Rodolfo. Obrigado, Ana. Fantástico. Ficou muito claro. E a Kerry já sabe a pergunta que eu vou fazer para ela, né, Kerry? No começo eu já falei... Vamos lá, a gente está aqui para isso. Estão perguntando aqui sobre o brasileiro, ele adora usar as nomenclaturas em inglês, né? O DPO, né? Que nada mais que é o coordenador, né? É o profissional que trabalha dentro da empresa e que executa a função de coordenação da proteção de dados que são sensíveis na empresa. E a pergunta que nos colocaram aqui, professora Kerry, foi o seguinte: são 2 pontos distintos, tá? A pergunta. A primeira, o DPO, ele pode ser um funcionário da empresa? Bom, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, se o DPO não for funcionário, ele for um contratado, até para trabalhar
um pouco que conectado com o compliance, face à independência desse profissional e a importância, ele exercendo uma atividade com regularidade, mesmo tendo um contrato de prestação de serviço, gera vínculo empregatício? Essas foram... Primeiro, tá. É bom a gente começar a fazer essas perguntas sobre a LGPD, mas eu quero deixar bem claro aqui, tá? Porque como a LGPD ela é muito novinha, né? Tudo que eu for falar aqui vai ter várias pessoas contradizendo, outras falando que não tem fundamento, ou até mesmo as pessoas concordando comigo. Então, assim, vamos pelo aquilo que a gente já sabe desde agosto, né? Abril, enfim, quando a LGPD estava em fins de entrar em vigor. Quando o professor falou de DPO, eu falei, DPO, fiquei imaginando um serviço público, né? Deve ser algum cargo, porque a gente não fica familiarizado igual o compliance officer, né? Se eu falar compliance officer hoje, já está tranquilo para a gente entender o que é compliance officer, porque a gente já está na prática do compliance já faz um pouquinho de tempo, né? Então, quando a gente fala o DPO, o DPO, né, na questão da pronúncia do inglês, o que eu entendo como advogada, tá? Dizendo aqui para os senhores que nós estamos ainda num caminhar em relação ao LGPD. Quando eu analiso o DPO ou DPO, que eu costumo falar aqui no escritório, eu entendo que ele tem a mesma base que o Compliance Officer, só que em diferente função, né? Quando a gente coloca o Compliance Officer, nada mais é aquela pessoa responsável para implantar o compliance dentro da empresa, assumindo, inclusive, o risco de não ter uma implantação de forma correta, né? A gente sabe que todo esse custo, esse quesito de implantação de forma incorreta pode gerar, inclusive, algumas penalidades para esse Compliance Officer. E quando a gente fala esse DPO, né, que a gente fala que é Data Protection Officer, enfim, que é a pessoa responsável pela implantação do LGPD, a minha visão é que, primeiro, que ela não é privativa de advogado, entende-se por isso, igual Compliance Officer, né? Segundo que, na minha visão, se ela estiver dentro de um RH, dentro de uma empresa, uma pessoa justamente que fez as qualificações necessárias para que seja abarcado isso, no meu entendimento, tem vínculo empregatício, sim. Ok? Desde que ela esteja nesse vínculo interno da empresa e ela mesma faça essa gestão de dados da empresa. Porém, se no caso de uma pessoa contratada de forma externa, para mera prestação de serviço, aí eu quero deixar bem claro que, embora ele seja um prestador de serviço dentro dessa empresa, via de regra, ele não tem vínculo. Ok, via de regra não tem vínculo porque ele é contratado justamente para gerir, para fazer essa proteção de dados e verificar onde que a lei se aplica nesse sentido. Porém, se ele se ele tiver os 5 requisitos do vínculo, ele pode, ao meu ver, ter caracterização de vínculo sim. Analisando o quê? Os 5 requisitos de vínculo de emprego é pessoa física. Hoje em dia entende-se que pode ser pessoa física, enfim, não precisa ser necessariamente uma pessoa jurídica. Segundo, ele vai estar recebendo para isso, justamente porque existe um contrato de prestação nesse sentido. Porém, se ele começar, que é o guião entre prestador e vínculo, receber ordens diretas da empresa, no sentido de que ele não tenha liberdade profissional para atuar, ele tem que cumprir metas de horário de trabalho, que eles têm que estar realmente dentro da empresa todos os dias para fazer essa verificação de dados complementares, enfim, em relação a essa empresa, ao meu ver, pode ser caracterizado, sim, como vínculo empregatício. Então, porém, via de regra, o DPO não tem vínculo empregatício, se ele estiver fora no momento de prestação de serviço, somente fazendo esse tipo de serviço dentro da empresa. Porém, se ele estiver dentro da empresa, através de um RH, como existe o Compliance Officer, enfim, ele tem vínculo sim, porque ele já é próprio integrante da empresa. E, professor, qual que era a segunda pergunta que o senhor me perguntou? O DPO? O GED, né? Foi o GED, professor? Essas duas, sim. São essas duas. E sobre o GED, o que se tratava sobre o GED, sobre o contrato? Eu vi que alguém perguntou aqui, né? Sobre o GED, eu que estava justificando como uma forma de inovação. Só até para fim de explicar. O ano passado, eu acabei fazendo um processo mediante interferência da CAF no Reino Unido quanto a uma possível subtração de menor aqui de uma cidade do estado do Goiás, São Luís Montes Belos. Tanto a audiência inicial quanto a de instrução foi via atendimento remoto,
E no sistema britânico, após apresentada a denúncia em todos os seus termos, eles remetem para a parte adversa a documentação para que ela responda de uma única vez, e aí nós já temos a instrução. Então, assim, é marcada uma data, e enquanto não se findar uma decisão da instrução, você vai ficar ali 1, 2, às vezes até 3 dias em processo. Mesmo antes da pandemia, para situações de distância, até mesmo dentro do próprio Reino Unido, eles permitiam a transação por videoconferência. Automaticamente, o magistrado, quando da oitiva das partes e até das testemunhas, exige que o advogado tenha esse escritório uma câmara rotativa para que possa ser feita a averiguação de 360 graus. Por exemplo, a minha aqui, ó. Se você não tem, você pode girar, né? Ou, conforme for, fazer o procedimento automaticamente para averiguar que só tem a parte, para se certificar. Aí, dentro dessa situação, como que nós precisamos vincular as duas línguas, enquanto nós achávamos um tradutor adequado para evitar desvios de linguajar, para não dar dúvida, eu falei com uma advogada britânica que estava nos representando lá, só para facilitar as comunicações processuais, que aí eu tenho que me adequar ao direito, né, em inglês. Ela me perguntou como que nós fazíamos com os contratos de honorários aqui no Brasil. Eu expliquei, ela falou, olha, nós aqui na Inglaterra, nós fazemos dentro do nosso contrato de trabalho a seguinte colocação: contratante, contratado, a indicação do objeto, se em primeira instância, se segunda, se primeira, segunda e terceira, o valor do contrato, e na sequência nós temos um contrato, uma cláusula contratual chamada cláusula de GED, de gestão eletrônica de documentos, em que, enquanto o escritório de advocacia se manter no processo, pelo menos uma vez por ano, eles indexam o valor, conforme a remuneração local, em que o cliente deve comparecer ao escritório, pagando um valor, uma porcentagem, em razão do escritório manter a defesa dele, além dos honorários contratuais. Por quê? Porque é muito comum, pessoal, o cliente, depois de 4 meses, 6 meses, às vezes até quando acaba o processo, te ligar, doutor, eu preciso de um documento que você pode ter cópia, doutor, eu preciso de uma informação, doutor, eu preciso que você acesse meus arquivos, e eles acabaram colocando. Eu fiz uma prestação de serviço em São Paulo, lá no Morumbi, que era para homologação de uma assistência estrangeira, e lá no escritório, conversando, eles já estavam fazendo isso. Então, eu acabei trazendo para o escritório essa aplicação nesse ano de 2020, essa cláusula contratual. Então, quando eu acabo tendo um contrato de um cliente, além de colocar os contratantes e contratados, o objeto, o valor do honorário, as responsabilidades das partes, eu coloquei uma cláusula de gestão de documentos, justamente que uma vez por ano, e aí conforme quanto maior o valor do contrato, maior é o valor, conforme o nível documental, você acaba instituindo 10% do salário mínimo, 20% do salário mínimo, 30% do salário mínimo, meio salário mínimo, aí fica do seu nível, enquanto manutenção do escritório. Se vocês forem pensar pelo lado prático, enquanto cliente, mas você vai acabar me onerando? Não. É que quando você, de repente, faz uma consulta com o seu médico, por mais que você tenha um problema contínuo, um retorno ele não lhe cobra nada, mas uma terceira consulta ele está lhe cobrando. E na advocacia não tem isso. Quando você tem a contratação inicial, você fica vinculando o tempo inteiro o cliente contigo. Então, os grandes escritórios, e aí nós temos comparado o direito americano e inglês, que é a DACON GED, uma colocação de uma cláusula para facilitar a mantença do ganho econômico em razão daquele processo em decorrência das responsabilidades processuais que geram. Por quê? Porque quando a gente comprova o zelo, igual a doutora Ana Lígia afirmou em complementação ao doutor José Rodolfo, nós dependemos muitas vezes de 2 a 3 peticionamentos para conseguir angularizar o processo. A primeira citação não teve, nós temos que fazer diligência para localizar o segundo endereço,
o cliente, de repente, não tem conhecimento, você acaba gastando para ter um contato, uma busca, uma pesquisa. Aí, depois de 2, 3 peticionamentos, você consegue, de repente, ali romper e ter a citação. Nesse meio tempo, tem algum procedimento incidental que você tem que acabar procedendo à defesa para não prejudicar o objeto da ação, e que isso nós acabamos passando batido, levando como um ato necessário, e aí, quando nós chegamos na sentença, nós acabamos esquecendo que o contrato talvez não é mais suficiente quanto o valor, o honorário sucumbencial já está nos prejudicando, então nós temos ali aquela cláusula de GED, um valor complementar. Era essa a colocação que eu ia fazer. Senhores, como tudo que é bom, às vezes dura pouco, né? Nem tudo dura tão pouco assim. Nós precisamos fazer o encerramento. Então, eu tomo a liberdade de passar a palavra para o doutor Juliano, e ele conduz aí o encerramento, passando a palavra para o seu colega subsequente. Obrigado pelo retorno. Fico feliz pela participação. Faço um adendo. Nós já estamos em férias no Unicatedral e conseguimos reunir tecnicamente bastante alunos. Chegamos a ter momentos com 37 alunos assistindo de maneira simultânea, além dos que entraram e acabaram saindo, então o nosso volume acabou sendo interessante. Mas o que mais nos agrada é a possibilidade desse evento, né, dessa live, ficar registrado na página do YouTube. Eu agradeço a participação de vocês. Passo a palavra inicialmente ao Dr. José Rodolfo para que faça as considerações finais e saude os alunos e os internautas. Na sequência, o Dr. Pedro Paulo permite a palavra da doutora Analise e também da doutora Carrie para a finalização da sua apresentação. Nesse momento aqui, eu quero simplesmente agradecer pela oportunidade de estar participando, de ter sido convidado aqui, falar um pouco sobre honorários, sobre direito do trabalho, para tão seleta audiência, né, futuros operadores do direito, futuros pensadores do direito, que nós não somos operadores, somos pensadores do direito, porque o direito é dinâmico e é construído pelas nossas teses, somos criadores de teses, somos criadores de paradigmas, alteradores de paradigmas pré-estabelecidos. E, então, eu quero aqui agradecer pela oportunidade de dividir esse espaço com o doutor Juliano, a doutora Analígia, a doutora Kelly, doutor Pedro Paulo. Agradeço também mais uma vez pelo convite. Sempre que precisarem, estamos à disposição. Aqueles que quiserem, eu falo que eu sou um jovem advogado com quilometragem alta somente, né? A gente tem dúvida o dia inteiro, a doutora Carrie, a gente sempre troca figurinha. Quem quiser, tiver dúvida, eu também tiro dúvida com várias pessoas. Quem quiser, pode entrar em contato comigo, a gente está aqui sempre para somar, para tudo que precisarem. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Doutora Ana, a senhora pode fazer suas considerações. Que bom, mas primeiro eu quero, aqui acabei de ver, cumprimentar a presidente da nossa subseção de Várzea Grande, doutora Flávia Moretti, que esteve também aí com a gente, e deixar aqui só o meu agradecimento pela dividir com vocês esse espaço. E foi a primeira live, não era um costume aqui da doutora Analígia, a doutora Kelly, que é a mais prática disso aí, mas enfim, é bom dividir, é bom compartilhar. E doutor José Rodolfo, que eu já não encontro mais nos corredores, que era bom tomar um cafezinho lá na UB de Várzea Grande. Fica aqui o nosso abraço virtual, doutora Kelly, doutor Pedro Paulo, Juliano, enfim. Agradeço, e aos internautas, aos acadêmicos, aos futuros pensadores do direito, que eles provoquem a justiça, que briguem não só pelos seus clientes, mas também pelos seus honorários. E fica aí um
um pontinho para uma dúvida ou uma sugestão, vamos colocar, para que cada um mude aí na tua petição e comece a pedir, e os jovens venham com isso também. E também estamos abertos, viu? Para que o escritório, a Kelly como professora, a gente recebe alunos, inclusive, se quiser trocar ideia, estamos abertos. Obrigada, doutor. Doutora Carrie. Senhores, primeiramente me senti muito honrada, viu, em dividir, na verdade, hoje não é mais a mesa, né, a tela do computador com os senhores. Em especial, eu quero agradecer ao Dr. Pedro Paulo pelo convite, através da Yamate, obrigada mesmo, é sempre muito um carinho para um professor ou para um advogado falar daquilo que ele gosta, né, ainda mais para estudantes do direito, aquelas pessoas que provavelmente vão se tornar nossos colegas de profissão, então aqui fica aqui minha gratidão. Agradecer ao professor Juliano também, nosso colega de profissão, pela Unicatedral, viu? Obrigada pelo esclarecimento, a gente sempre aprende quando nós estamos juntos, né, compartilhando conhecimento. Agradecer a doutora Ana Lígia, também por estar presente, o doutor José Rodolfo, e principalmente agradecer aos senhores que estiveram com a gente numa sexta-feira de manhã, sendo que estão de férias, que eu sei como que é acadêmico de direito em férias. Agradeço, sim, realmente aos senhores por estarem presentes conosco, porque realmente demonstra interesse em capacitação, em conhecimento, que é isso que é o que a gente está buscando aqui no mundo jurídico, ok? Agradeço aos senhores, agradeço a todos, estou à disposição através de e-mails, WhatsApp, Instagram, do que os senhores precisarem, naquilo que eu puder ajudar, claro, estarei à disposição. Muito obrigada a todos, um bom dia. Obrigado, doutora. Então, fazendo o encerramento, eu não poderia deixar de agradecer. Vou começar para quem está na minha esquerda, o professor Juliano, um companheiro de primeira hora, né, nos oportunizou o seu tempo e a oportunidade de conversar com os colegas e acadêmicos da Barra. Eu vi que existem vários colegas da Barra do Garças assistindo. Então, essa porta que o senhor abriu para que possamos levar um pouquinho aqui do que essa troca de informação é de muito bom grado. Então, agradeço o senhor aí pela oportunidade. Professora Carrie, nossa colega de corredor, né, de faculdade, de sala dos professores, muito obrigado, professora. Você abrilhantou o nosso debate. Com certeza, prepare o seu time aí. Falo time porque cada um joga numa área, né? E que vocês vão ser convocados de novo aqui para palestrar conosco. Doutora Ana, se a primeira vez foi assim, eu imagino a segunda, né? A segunda deve ser fantástica. E o fantástico do direito é isso, nós podemos, num improviso do verbo, levar muita informação. Às vezes a gente usa uma técnica, a gente vai para a audiência com um papelzinho todo pronto, né? Aí chega lá, a pergunta que a gente imaginava que ia sair não sai. E aí o improviso, essa labuta nos faz crescer muito. Então a senhora aqui simplesmente deu um show de oratória e de conhecimento. E o Zé Rodolfo, até peço escusas pela brincadeira, pela gravata, né? Mas é um admirável colega. Quem fala muito do senhor é meu sócio, Marcelo. Já tiveram em lados opostos, em lados próximos, mas no direito não existe lado oposto. O colega que está do outro lado, ele é um contribuinte, vamos usar o termo do direito tributário, é um contribuinte para que o direito seja mantido, né, dentro dessa ordem social. O tema de hoje, ele foi focado num tema do direito que, como nós colocamos no começo, que ele tinha como um paradigma, se o direito do trabalho ele ia sobreviver às mudanças. E aí eu lembro de uma frase muito interessante, que o bom marinheiro só se faz com tempestade no mar, que o ensina a velejar são e salvo para retornar. Então, o advogado no direito do trabalho, ele precisou ser esse marinheiro, deixar esse mar agitado chegar aqui, ainda aproveitou um tempo de pandemia, a agitação foi um pouco maior, e o advogado do direito do trabalho, ele se reinventou para poder continuar nessa maré, né, dentro do mar. E como o advogado ele tem como uma principal característica
o termo, né, em latim, advocatus, ou seja, aquele que é chamado, nós somos chamados pela sociedade para fazer esse equilíbrio da balança entre o empregado e o empregador, sempre buscando a justiça como um paradigma a ser respeitado. Esse paradigma ele não pode ser ultrapassado, ele precisa de um respeito. E aí a figura do advogado, eu lembro da parema em latim, contida na insígnia do Instituto dos Advogados, que é clavis quam gradus officium, ou seja, é uma profissão mais ilustre do que agradável. Muitas vezes o profissional do direito ele precisa falar não para o teu cliente. Acredito que os honorários de sucumbência que foram atribuídos no direito do trabalho, ele foi para dizer um não, que ao invés de buscar simplesmente uma condenação para o teu cliente, para que ele saia satisfeito, você limitou-se aí a não tão somente a questão pecuniária, e sim ao direito. Então, o honorário de sucumbência, ele segurou muitas aventuras jurídicas que, infelizmente, nós nos deparávamos dentro da área do direito do trabalho. Então, foi uma trava nos aventureiros e o bom profissional, esse bom marinheiro, ele continuará. E ainda falando sobre trabalho, apenas para finalizar, porque hoje é a nossa última live, nosso último debate, eu não poderia deixar de dizer aqui um pedaço de um poema de Vinícius de Moraes, eu até já citei num artigo que eu escrevi, que ele fala sobre o operário. E ele dizia assim: o operário é aquele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asa, ele subia com as casas que lhe brotavam na mão. Mas tudo ele desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que na casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Notou que na sua marmita era o prato do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilho eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E chegou o dia onde o operário disse não. E o operário fez-se forte na resolução. E o fim do poema ele termina assim: por fim, o patrão oferece tudo o que tinha para corromper o operário, em sua convicção, para que esse deixasse fazer o que era certo. E o operário resistiu bravamente, dizendo não. E eu comparo o operário com o advogado. O advogado, num tempo de pandemia, num tempo de dificuldade, mesmo o cliente querendo algo diferente que não seja o direito, o advogado tem que ser assim como esse operário e dizer não, porque nós somos construtores sociais. A nossa função social é levar o direito para a sociedade, sempre trazendo aquela balança do equilíbrio. Eu encerro a minha fala aqui trazendo Coulter, Eduardo Coulter. Ele, dentro do seu contexto, ele diz assim, que um advogado de sucesso, em sua empreitada iniciada, e ainda que está por vir, o desafio é grande, mas temos em nossas mãos, em mente, o leme que pode conduzir o barco social nessa tempestade. Ao fim, será gratificante fazer assim como Coulter. E ele sugeriu o seguinte: ama a tua profissão. Trata de conceber a advocacia de tal maneira que, se um dia o teu filho te pedir conselho sobre o seu destino futuro, consideres uma honra para ti propor-lhe que seja advogado. Então, eu encerro o nosso trabalho de hoje chamando os colegas para essa reflexão. Nós somos agentes de transformação
social. Quando for preciso dizer não, falaremos não. E lutaremos até o fim para que o direito à justiça seja entregue para a nossa sociedade tão carente desse direito. Então, senhores, agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. Tanto os nossos debatedores, tantos os colegas que nos assistem, os 662 inscritos para essa live de uma sexta-feira de manhã, 7 horas da manhã. Então, eu acredito que o caminho dessa obra social, ele foi bem construído, porque nós temos pessoas que querem participar dessa caminhada. Finalizo a minha fala, meus amigos, agradecendo também aos amigos do IAMAT, Instituto dos Advogados Mato-Grossenses, o presidente Fábio Capilé, nosso vice-presidente Evandro, que sempre nos colocaram à disposição para ajudar, o Gilberto, que é o nosso coordenador geral de lives, é o cara que faz tudo para a gente aqui, para que isso aconteça. E também não poderia deixar de agradecer também aos patrocinadores. E aqui eu cito a Certificadora Online como a nossa patrocinadora master. Obrigado, fiquem com Deus.